As fake news têm sido um problema para a verdade de informações há muito tempo. Desde a época do Império Romano, há indícios de momentos que foram mobilizados por fake news. Nas eleições, o impacto é ainda maior, já que as fake news podem mobilizar a opinião pública para as chamadas inverdades. O advogado, especialista em direito eleitoral e processo eleitoral, explica a resolução que aborda as notícias falsas. A resolução que trata de propaganda eleitoral tem um capítulo próprio sobre internet, que deriva da lei das eleições também, que sofreu uma modificação ano passado, e ela trata especificamente desse assunto. Ela envolve não só os candidatos e os apoiadores, mas também os provedores que têm o acesso aos cadastros dessas redes sociais, então, que são os provedores de conteúdo. Existe um procedimento próprio, que é, inicialmente, a Justiça determina que o provedor apresente dados acerca do usuário. Se não for possível identificar esse usuário, ele vai ser considerado um usuário anônimo. E só pelo anonimato já é irregular a propaganda eleitoral. O advogado em direito eleitoral fala sobre o tratamento da justiça eleitoral em casos de informações falsas. O simples fato de você divulgar informações falsas não é bem o foco da justiça eleitoral, sabe? A justiça eleitoral, eu sei porque eu participei de um congresso agora, há alguns meses atrás, em Curitiba, um congresso de direito eleitoral que nós temos aí no Brasil e que a sede é em Curitiba, onde esse tema, inclusive, foi tratado pelo ministro Luiz Fux, que até bem pouco tempo atrás era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o tema dele era justamente as fake news, e ele dizia o trabalho que eles estavam desenvolvendo para justamente nessas eleições de 2018 combater este aspecto. E ele dizia que o foco da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, não serão apenas as notícias falsas, ou principalmente as notícias falsas. Serão principalmente aquelas notícias falsas propagadas com a intenção de denegrir outros candidatos. O procedimento com as fake news é se a Justiça Eleitoral verificar que o conteúdo veiculado em algum tipo de plataforma esteja gerando prejuízo para a imagem do candidato, será automaticamente retirado do ar e depois será verificado se alcançava as condições realmente de gerar prejuízo. Todos os usuários que compartilharem ou veicularem uma fake news poderão responder processo judicial. Fique atento para não propagar as informações falsas.